Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que estejam se cuidando, logo, Deus quiser, estaremos juntos novamente aí. Aula de hoje, Brasil, questão ambiental. Como assim Brasil, questão ambiental? Pois bem pessoal, o autor ele coloca um tópico interessante e muito pertinente, muito atual, tá? Que costuma aí aparecer, pipocar aí no Enem ou mesmo aí nos vestibulares, que é a respeito dos marcos legais da questão ambiental brasileira, ou seja, como que o Brasil trata a sua questão ambiental dentro da sua legislação. Já pararam para pensar nisso? Pois bem, pessoal, falar em legislação no Brasil, a primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que você tem que ver é a lei principal, que é a Constituição Federal de 1988. Lembrando que essa Constituição Federal de 1988 é a nossa mais recente, tá, pessoal? Já tem aí 32 anos, tá? Tá indo para 32 anos aí no comecinho de outubro. É a nossa Constituição mais recente, é a nossa lei máxima, é a nossa lei principal e dentro dela não foi esquecido a questão ambiental. O artigo 225, ó, vou ler ele na íntegra para vocês, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Olha que coisa, pessoal, algumas coisinhas chamam atenção aqui, né? Primeiro, a questão de falar meio ambiente. Meio ambiente, pessoal, é quase que uma redundância, né? Porque o meio é ambiente e o ambiente é o meio onde nós vivemos, né? Nós já conversamos isso em outras aulas. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, ou seja, ao Estado, e à coletividade, ou seja, também as pessoas. Não dá para culpar só o Estado, não. O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Cara, aparece a ideia de futuras gerações. Futuras gerações, pessoal, tem a ver aí com a noção de desenvolvimento sustentável, que nós já trabalhamos em várias aulas, hein? Então, essa Constituição brasileira aí, pessoal, nesse seu artigo, ele foi muito bem redigido, tá? Só que nós sabemos, pessoal, que a Constituição, a lei máxima, ela não abarca tudo o que nós precisamos. Ela é como se fosse o esqueleto, né? É o principal. Depois você tem outros dispositivos que auxiliam aí a constituição do nosso sistema jurídico, certo? Na questão ambiental, pessoal, nós trabalharemos ainda hoje alguns desses dispositivos, como é o caso da Lei de Crimes Ambientais, o Código Florestal, Lei de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não necessariamente aí trabalharemos nessa ordem, ok? Vamos começar pelo primeiro, pessoal. O que vocês vão perceber, ó? Bate o olho lá no cantinho superior esquerdo que eu estou colocando as datas. Vocês vão perceber que eu estou fazendo aí um retrospecto histórico, tá? Estou seguindo aí uma linearidade histórica, ok? De 1988, Constituição Federal, pularemos aí para 1997, que é a Lei de Recursos Hídricos. Lei aí, pessoal, que como o autor coloca para nós, ó, estabelece mecanismos necessários para colocar em prática políticas públicas relativas a recursos hídricos. Por exemplo, aí, pessoal, a Constituição da ANA, Agência Nacional de Águas, que nós já trabalhamos em outras aulas aí quando nós falamos de recursos hídricos, lembram disso? Quando você tem um comitê de gestão de bacias, como é o caso do PCJ, são comitês derivados aí dessas leis de recursos hídricos, né? São dispositivos aí que vieram desses instrumentos aí super importantes. Por quê? Porque vem para assegurar a disponibilidade via utilização racional, ou seja, pessoal, é um conjunto de dispositivos para que tenha uma utilização racional das águas, para daí sim você ter uma disponibilidade dela, ou seja, tem que utilizar de maneira racional para ter, isso já conversamos em outras aulas, certo? O autor foca em 2 pontos aí, pessoal. Primeiro, a questão dos aquíferos, reservas de águas subterrâneas, como vocês já viram, né? O nosso maior aquífero, pessoal, é o aquífero Guarani, com em torno de 112 bilhões de metros cúbicos de água reservada em rochas areníticas, pessoal. Dá uma olhada nesse mapa aí, ó. É uma área muito grande, pessoal. É uma área muito grande. Vocês vão ver que pega aí boa parte do centro-sul do Brasil, pega uma porçãozinha do Paraguai, pega uma grande porção também da Argentina, só que o Brasil ele vai ter a maior porcentagem desse aquífero em seu território, certo? Para entender a ideia de aquífero, pessoal, observem esse desenho que eu acabei de colocar para vocês agora. Vocês vão ter uma camada de arenito, certo? Arenito é uma rocha sedimentar, então logo ela é porosa, entra um
porinho entre, um sedimento e outro, tem poro, tem espaço. Pequenininho, micro espaço, mas tem. Isso acaba acumulando água, pessoal. É como se fosse uma rocha assim, com formato de esponja, né? Acaba retendo água, certo? E logo abaixo do arenito você já tem rochas magmáticas, que são rochas pouco porosas. A água continua presa, digamos assim, nessa camada de arenito e não consegue descer mais, tá? Então ela fica como se fosse formando uma esponja mesmo, sabe? Sabe, essa camada de rocha sedimentar funciona como se fosse uma esponja. Em alguns locais você tem um afloramento. O que significa isso? Sai na superfície, né, pessoal? Que é o caso das beiradas que vocês estão vendo aí, ó, desses arenitos. Estão vendo esse desenho, a beiradinha? Isso acontece em várias regiões do Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Aqui nós temos essas bordas aí do aquífero Guarani, onde você consegue extrair a água de uma maneira um pouco mais fácil, porque a camada de arenito chega até a superfície. Ok? Pois bem, pessoal, Lei de Recursos Hídricos também dá um destaque muito grande para a questão dos mananciais. Quando nós falamos em manancial, nós estamos falando de concentração natural de água doce, certo? Logo, a partir do momento que eu falo, por exemplo, de nascentes, de rios, nós estamos falando aí de mananciais, certo? Aliás, pessoal, quando nós falamos em legislação ambiental quanto a mananciais, nós temos que nos atentar com duas coisas. Primeiro, a questão das nascentes, tá? Como é que se formam esses canais, perfeito? Por que isso? Dá uma olhadinha nessa foto aqui, ó. Isso aqui é uma nascente, pessoal. Muitos têm aquela visão na cabeça, né, de uma bica de água jorrando, nem sempre. Aquilo ali é quando você tem um afloramento de água que estava cravada numa rocha, né? Mas nem sempre acontece dessa maneira. A maior parte das nascentes são dessa maneira que vocês estão vendo aí nessa foto logo abaixo, tá? Você tem uma área um pouco mais de rebaixo, né, de todos os lados, então toda a água vai cair, concentrar, forma essas poças d'água. Para baixo dessa poça d'água provavelmente tem um declive, essa água vai escorrer, vai começar a descer aproveitando-se do relevo, vai juntar com outros canais, e é assim que você tem a formação de vários rios. Rios como o Rio Piracicaba, como o Rio Tietê, começam em nascentes desse tipo aí, minúsculas, como vocês estão vendo, tá, pessoal? É daí que vem a importância de proteger o entorno, né? Ou seja, você tem ali a questão da vegetação original, da mata, de cabeceira. Cabeceira por quê? Porque essas nascentes costumam ser em áreas mais elevadas. Então tem que conservar a vegetação do entorno, certo? Só que nós temos nascentes, pessoal, que são em áreas urbanas. E aí, como você vai fazer? Tem que ter um uso ordenado do solo, tem que ter legislação, pessoal, urbana, para que você tenha uma ocupação correta das áreas, para que você não tenha, por exemplo, as chamadas áreas de invasão ou área verde, né? Onde você tem, muitas vezes, famílias se localizando, se estabelecendo em áreas de proteção ambiental, como é o caso do entorno de uma nascente, ou ainda a área de várzea de um rio, como essa segunda foto, pessoal. O rio, ele ocupa uma determinada porção do espaço, certo? Só que é muito comum, pessoal, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 7 anos, cair uma chuva muito maior e as margens transbordarem. E depois retorna. Esse local onde é passível do rio transbordar e voltar é o que nós chamamos de área de várzea. Não poderia morar ninguém. Mas isso no meio urbano é muito utilizado para moradia, como vocês estão vendo na foto aí de baixo. E por serem áreas muitas vezes de proteção ambiental, área pública não é regularizada, são áreas literalmente aí de invasão, como vocês podem ver na foto abaixo, tá? Percebam, pessoal, ninguém em sã consciência vai querer morar numa área de várzea onde o rio pode subir, alagar sua casa toda, ou morar numa área de proteção ambiental, numa cabeceira de nascente, num morro. As pessoas procuram esses locais, pessoal, porque não tem acesso à moradia no Brasil, tá? É aí que eu relaciono a questão ambiental e social. A geografia é mágica por causa disso, pessoal. Ela é a única ciência que consegue aliar esse social com esse ambiental de maneira tão lúcida, tá? Por quê? Levanto o questionamento para vocês. E uma política habitacional minimamente decente no Brasil? Será que nós temos? Será que famílias de baixa renda têm acesso à moradia digna? Vocês mesmos respondem, fica aí para vocês pensarem, certo? Ok? Vamos então ao próximo, pessoal. Ó, ano seguinte, Lei de Crimes Ambientais. Estabelece penas para as infrações cometidas contra o meio ambiente. Cara, muita coisa que hoje em dia é crime, até alguns anos atrás não era, pessoal. Até 22 anos atrás. Quer um exemplo? Olha aí, ó, soltar balão, cara, em festa junina, esses balões aí que é colocado fogo embaixo. Essa porcaria voa, todo bonitão pelo céu. Na hora que isso daí cai, pessoal, cai
em chamas e acaba criando incêndios de grandes proporções. Some-se a isso a nossa região, clima tropical típico, onde você não tem chuva ou tem pouca chuva de abril até quase outubro, pelo amor de Deus, imagina o tamanho do estrago. Pichações, caça e pesca predatória, pessoal, em locais proibidos, tráfico de animais silvestres, coisas que não tinham penalidades até 1998, pessoal. Você respondia um termo circunstanciado e praticamente nada te acontecia. Agora, olha uma coisa que é muito comum, que muitos veem praticamente no dia a dia, ainda mais nessa época do ano. Olha, colocar fogo em terreno baldio, pessoal. Olha só, cara, se você for pego fazendo isso, além de ser crime ambiental, você responde pelo Código Penal, pessoal. Você arruma uma dor de cabeça gigante, tá? Coisas que até alguns anos atrás não tinham penalidades e hoje tem penalidades grandes e sérias, ok? Tome muito cuidado com isso, perfeito? Ano 2000, galera, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou SNUC. O que seria isso daí, pessoal? O governo federal institui aí um sistema formado por áreas de proteção para o nosso patrimônio natural. São em torno de 480 áreas, pessoal, tá? Divididas aí em dois grandes grupos. Tem aquelas que são de proteção integral, ou seja, você não pode ter atividade humana alguma, e ainda assim tem vários tipos, ó, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento nacional, refúgio de vida silvestre. E tem o segundo grupo, que é aquele de uso sustentável. Esse já permite o estabelecimento de alguma atividade humana concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, tá? A área de proteção ambiental, depende aí, né, pessoal, da atividade humana. Por exemplo, uma área de proteção ambiental pode ter um centro de educação ambiental para crianças pequenas, de 6 a 10 anos, por exemplo. Não tem quase impacto algum, né? Então você tem aí, pessoal, de uso sustentável, ó, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio nacional. Pô, professor, mas o que vai diferenciar uma da outra? Basicamente, pessoal, os seus objetivos, né? Destinado para quê? O acesso e o uso, a gente usa para quê? Quem é permitido entrar nesse local aí? É para pesquisa, para educação ambiental, para lazer, manejo, turismo, o que é? Existem objetivos diferentes, assim como existem usos diferentes graças a esses objetivos. E a posse e o domínio, né, pessoal? Algumas delas são áreas públicas e outras são áreas privadas. É lógico, para diferenciar uma da outra, é um estudo muito longo aí e não seria um tema pertinente para nós trabalharmos de maneira tão detalhada. Vocês têm que conhecer mais ou menos como é que funciona a lógica, a logística do negócio. Ok? Mais um aí, pessoal, 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lixo. Elaboração de planos para tratamento de resíduos, pessoal. Olha aqui algumas alterações importantíssimas que nós tivemos de 2010, somente 10 anos para cá, galera. A primeira, lá em cima, ó, lixões. Cara, até 2010 a nossa lei permitia lixão, cara. Chegar lá e jogar um monte de lixo e deixar lá aquilo ali putrefando, estragando, cheirando mal, prejudicando o solo. A partir de 2010, não pode mais lixões, pessoal. Tem que ser os chamados aterros sanitários, né? Tem diferença ali entre um e outro. Futuramente a gente vai ver um pouquinho isso daí, tá? Tem um pouquinho de diferença, pouquinho não, tem bastante diferença. Só que aqui eu coloquei dois grandes destaques para a gente pensar juntos. Depois vocês vão ler com calma esse quadrinho, podem tirar dúvida comigo pelo chat, tá? Mas duas coisas eu estou destacando para vocês. A primeira é essa, ó. O poder público poderá instituir linhas de financiamento para cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas de baixa renda. Isso se proliferou bastante nos últimos anos, pessoal, tá? Apoio principalmente de governo municipal ou de governos municipais, prefeituras, para estabelecer as chamadas cooperativas aí de reciclagem. Por isso que aumentou bastante o número aí de caminhões que passam em bairros ali, né, em caminhonetinhas que passam em bairro aí pegando o lixo, que não é lixo, né? Seriam os recursos aí recicláveis, né? Então, aumentou muito, principalmente na última década, graças a essa nossa política nacional de resíduos sólidos. Só que se atentem para uma palavrinha. O poder público deverá, pessoal. Se tivesse deverá, né? Se tivesse desse jeito, deverá, o governo deveria ser obrigado. Mas agora poderá não seja uma obrigatoriedade. Então, o governo não é obrigado a investir nisso, ok? Olha como que uma palavrinha pode mudar muita coisa na lei, né? Mais uma coisa aqui, ó, logística reversa.
Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes terão de dar destinação adequada aos produtos que fabricaram após o uso pelo consumidor. Ou seja, pessoal, pelo critério da logística reversa, a partir do momento que você produz, você é responsável. Ou como diz lá aquela frase do livro lá do Pequeno Príncipe, se não me falha a memória, né? Você é responsável por tudo aquilo que cativa. Né? Então, tudo aquilo que você trouxe, tudo aquilo que você embarca é responsabilidade sua, sim. Ok? É daí que nós temos hoje a proliferação em várias cidades, em vários pontos da cidade, dos chamados ecopontos, local para recolher pilha, para recolher celular, bateria de celular e coisas do tipo, tá? Ok? E só para a gente finalizar, galera, Código Florestal Brasileiro de 2012. Nós tínhamos um código, mas era da década de 1960, estava ultrapassado. Aí em 2012 nós fizemos algumas reformas, tá? Senado, Congresso Brasileiro. Qual que é a ideia, pessoal, do Código Florestal Brasileiro? Basicamente, proteger florestas, óbvio. Tá, mas ele coloca aí, ó, uma dualidade interessante para a gente pensar. Até onde vai o direito de propriedade em relação à utilização racional da terra, do solo, da área? Algo do tipo assim, cara, eu comprei, sei lá, não sei quantos hectares de terra, é minha, eu vou fazer o que eu quiser, cara. Tem uma mata natural lá, vou derrubar porque é minha. Opa, peraí, pessoal. É aí que vem essa relação que nós temos que pensar, né? Até onde vai o direito de propriedade em relação à utilização racional? É sua a terra? Sim. Só que não é porque é sua que você pode fazer o que você quiser, tá? Principalmente no que se refere a recursos ambientais, florestais. Perfeito? Eu vou utilizar o mesmo desenho que tem na apostila de vocês. Estão vendo aí? Certo? Algumas coisas mudaram, pessoal, 2012 para cá, outras não, né? Eu não vou trabalhar tudo com vocês, só alguns pontos, tá? Só para a gente poder fazer uns paralelos para vocês verem como que estão as coisas. Primeiro, pessoal, topo de morro, montes, montanhas, serras, topo da Cuesta, em São Pedro, por exemplo. APPs. O que é isso? Área de proteção ambiental. Área de proteção permanente, certo? O que significa isso? São áreas ou zonas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função de preservar a água, lembra da questão das nascentes, a paisagem, a estabilidade geológica, ou seja, para não ter desmoronamento, a biodiversidade, o solo e assegurar o bem-estar das pessoas. Pode ocorrer em área rural, mas também urbana, e é vetado o uso agrícola. Motivos óbvios, né, pessoal? Você vai ter uma grande declividade, você vai ter formação de nascentes, vai ter uma vegetação aí mais nativa. Então, isso aí não mudou, tá? Topo de morro, área de proteção permanente. Encostas com declividade superior a 45 graus. Mesma coisa, pessoal, área de proteção permanente, certo? Mas, nesse meio do caminho aí, você tem encostas de 25 a 45 graus, ou seja, encostas que não são tão declivosas, pessoal, certo? Até então, elas tinham restrições para o uso agrícola, o uso de pecuária. Você não vai colocar o gado, por exemplo, numa área muito declivosa. No máximo ali animaizinhos pequenos, pequeno porte, talvez porcos, talvez ali aves, tá? Mudou um pouquinho, pessoal. Ficam permitidas as atividades agrícolas, as pastorias e outras, tá? As áreas consolidadas se mantêm. Galera, você tem uma permissividade um pouco maior nesse novo Código Florestal a respeito dessas áreas de declividade entre 25 e 45 graus. Tá? Quando a gente fala permissividade no sentido do governo estar permitindo mediante legislação. Perfeito? Vamos então, pessoal, para a questão das nascentes. Nascente também, pessoal, onde você tem uma nascente é uma área de proteção permanente, tá? Detalhe, pessoal, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, um raio de 50 metros ao redor da nascente você não pode desmatar. 50 metros de raio. Você não pode desmatar, certo? Ok. Só que tivemos uma alteraçãozinha aí, galera. Quem desmatou essas áreas antes de 2012 só deverá recompor 30 metros ao redor dela. Ou seja, aquelas áreas que não foram mexidas, você tem que manter 50 metros. Mas para aqueles produtores rurais, por exemplo, que já desmataram em outros tempos, vai ter que colocar 30 metros. Pô, mas não teria que colocar 50, porque já que pela lei são 50 metros? Então, pessoal,
Esse é um dos pontos aí que foram muito criticados aí desse novo Código Florestal brasileiro, tá? Vejam só a questão das matas ciliares, acontece algo muito semelhante. A gente chama de mata ciliar, pessoal, aquela vegetação que fica do lado dos rios, né, na margem dos rios. Protege realmente o rio. Ciliar vem de cílio, espelhinhos dos olhos, né? Assim como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege os rios, né? Mata ciliar, pessoal, olha lá, ó, faixa de vegetação em torno do curso d'água de 30 a 500 metros em cada margem, ou seja, vai depender também da largura do rio, vai depender de toda a estrutura ambiental que tem na região, tá? De 30 a 500 metros. Mas e se alguém já desmatou antes desse 2012? Quem desmatou, pessoal, até 2008 terá que recuperar entre 15 e 100 metros, dependendo da largura do rio. Pela legislação agora é de 30 a 500, mas o cara tem que recompor só de 15 a 100. Dependendo da largura do rio, se o programa de regularização ambiental da União e dos estados assim o exigir. Ou seja, se você não tiver, por exemplo, uma polícia ambiental, se você não tiver alguns órgãos como o INCRA, por exemplo, se você não tiver nenhum órgão federal e estadual que venha a atuar sobre a sua área, a sua propriedade, você já desmatou, enquanto ninguém te cobrar, você não é obrigado praticamente a fazer nada, a não ser aí recompor entre 15 e 100 metros, e óbvio que sem cobrança federal, estadual ou municipal, a maior parte vai recompor entre 15 e 20 metros apenas, pessoal. Ok? Moçada, questão ambiental ela é muito delicada, tá? No final do capítulo, vocês vão ver que tem um mapinha do Brasil. Eu não coloquei ele aqui nessa aula para não deixar a aula mais longa ainda, até porque o autor foi muito didático, tá? Ele separou o Brasil em regiões por cores diferentes, ele colocou balõezinhos com os principais impactos ambientais que nós estamos observando em cada região do Brasil. Deem uma olhada lá. Eu fico à disposição de vocês, tá? Alguma dúvida, volta essa aula, assistam de novo, vai pausando, vai fazendo anotação se for necessário, vai grifando a apostila e eu estou à disposição de vocês, ok? Um abraço para vocês, galera. Até a próxima!